Olá! A sugestão de nossa letra de leitura de hoje é para aqueles que gostam de ler crônicas. Trago o livro Comédias da Vida Privada, 100 Crônicas Escolhidas, de Luiz Fernando Veríssimo, LEPM Editora. Na contracapa lemos o seguinte: em Comédias da Vida Privada, veremos concentrado um dos terrenos em que Luiz Fernando Veríssimo se movimenta com mais destreza e maestria. O território imenso, opaco, denso e impreciso da classe média. Seus heróis anônimos, os grandes e os pequenos gestos, a complicada engenharia familiar, as fidelidades, as infidelidades, as mesas de bar, as angústias, o trágico e o cômico combinados na estranha sinfonia do cotidiano, casais, salas de jantar onde são decididos destinos com a televisão ligada, vizinhos barulhentos, Copacabana, enfim, ambientes onde transitam a esmagadora maioria dos habitantes deste país. Um universo ao mesmo tempo rico e banal, onde Luiz Fernando Veríssimo inspirou-se para produzir algumas obras-primas. Vou ler 2 dos textos deste livro para ver se consigo empolgá-los na busca dessa leitura. O encontro. Ela o encontrou pensativo em frente aos vinhos importados. Quis virar, mas era tarde. O carrinho dela parou junto ao pé dele. Ele a encarou primeiro sem expressão, depois com surpresa, depois com embaraço e, no fim, os dois sorriram. Tinham estado casados 6 anos e separados 1, e aquela era a primeira vez em que se encontravam depois da separação. Sorriram e ele falou antes dela, quase falaram ao mesmo tempo. Você está morando por aqui? Na casa do papai. Na casa do papai. Ele sacudiu a cabeça, fingiu que arrumava alguma coisa dentro do seu carrinho, enlatados, bolachas, muitas garrafas, tudo para ela não ver que ele estava muito emocionado. Soubera da morte do ex-sogro, mas não se animara a ir ao enterro. Fora logo depois da separação, ele não tivera coragem de ir dar condolências formais à mulher que 1 semana antes ele chamara de vaca. Como era mesmo que ele tinha dito? Tu és uma vaca sem coração. Ela não tinha nada de vaca, era uma mulher esbelta, mas não lhe ocorrera outro insulto. Fora a última palavra que ele lhe dissera, e ela lhe chamara de farsante. Achou melhor não perguntar pela mãe dela. E você? Perguntou ela ainda sorrindo. Continuava bonita. Tenho um apartamento aqui perto. Fizera bem em não ir ao enterro do velho. Melhor que o primeiro reencontro fosse assim, informal, num supermercado, à noite. O que é que ela estaria fazendo ali àquela hora? Você sempre faz compras de madrugada? Meu Deus, pensou. Será que ela vai tomar a pergunta como ironia? Esse tinha sido um dos problemas do casamento. Ele nunca sabia como ela ia interpretar o que ele dizia. Por isso ele a chamara de vaca no fim. Vaca não deixava dúvidas de que ele a desprezava. Não. É que estou com uns amigos lá em casa, resolvemos fazer alguma coisa para comer e não tinha nada em casa. Curioso, eu também tenho gente lá em casa e vim comprar bebidas, patê, essas coisas. Gozado. Ela dissera uns amigos. Seria alguém de seu tempo? A velha turma? Ele nunca mais vira os amigos do casal. Ela sempre fora mais social do que ele. Quem sabe era um amigo. Ela era uma mulher bonita, esbelta. Claro que podia ter namorados, a vaca. E ela estava pensando,
Ele odiava festas, odiava ter gente em casa. Programa para ele era ir para a casa do papai jogar buraco. Agora tem amigos em casa. Ou será uma amiga? Afinal, ele ainda era moço. Deixara a amiga no apartamento e viera fazer compras. E comprava vinhos importados, o farsante. Ele pensou, ela não sente minha falta, tem a casa cheia de amigos. E na certa, viu que eu fiquei engasgada ao vê-la, pensa que eu sinto falta dela. Mas não vai ter essa satisfação, não, senhora. Meu estoque de bebidas não dura muito, tem sempre gente lá em casa, ele disse. Lá em casa também é uma festa atrás da outra. Você sempre gostou de festas. E você não. A gente muda, né? Muda de hábitos. Tô vendo. Você não me reconheceria se viesse viver comigo outra vez. E ela, ainda sorrindo, Deus me livre. Os dois riram. Era um encontro informal. Durante 6 anos tinham se amado muito. Não podiam viver um sem o outro. Os amigos diziam, esses dois, se um morrer, o outro se suicida. Os amigos não sabiam que havia sempre uma ameaça de mal-entendido entre eles. Eles se amavam, mas não se entendiam. Era como se o amor fosse mais forte, porque substituía o entendimento, tinha função acumulada. Ela interpretava o que ele dizia, ele não queria dizer nada. Passaram juntos pela caixa, ele não se ofereceu para pagar, afinal era com a pensão que ele lhe pagava que ela dava festas para uns amigos. Ele pensou em perguntar pela mãe dela, ela pensou em perguntar se ele estava bem, se aquele problema do ácido úrico não voltara. Começaram os dois a falar ao mesmo tempo, riram, depois se despediram sem dizer mais nada. Quando ela chegou em casa, ainda ouviu a mãe resmungar da cama que ela precisava acabar com aquela história de fazer as compras de madrugada, que ela precisava ter amigos, fazer alguma coisa, em vez de ficar lamentando o marido perdido. Ela não disse nada. Guardou as compras antes de ir dormir. Quando ele chegou no apartamento, abriu uma lata de patê, o pacote de bolachas, abriu o vinho português, ficou bebendo e comendo sozinho até ter sono. E aí foi dormir. Aquele farsante, pensou ela antes de dormir. Aquela vaca, pensou ele antes de dormir. Bacana, né? Agora vou ler um outro bem curtinho, chamado... Onde é que está? Chamado Histórias. Depois tem a história do Branco. O Branco contou na roda que estivera preso por questões políticas, mas que não fora torturado. Em vez disso, colocaram o Branco numa cela com o Tocão, que tinha mais de peito do que o Branco de altura, com a recomendação de lhe contar histórias. O Tocão gostava de ouvir histórias. O Branco só devia parar de contar histórias quando o Tocão dissesse chega. Senão, ó... E o delegado juntou as duas mãos lentamente, como quem amassa alguma coisa, dando a entender que entre as mãos do Tocão estaria a cabeça do Branco. Quando entrou na cela, o Branco deu bom dia, mas o Tocão não respondeu. Só grunhiu. Sem perder tempo, o Branco começou. Era uma vez... Olhou para o Tocão para ver se era esse o tipo de história que gostava. O Tocão estava impassível. Branco continuou. Uma princesa que morava num castelo.
Um dia, um passarinho chegou na janela da princesa e, durante muitas horas, o branco contou sua história. O Tocão não fazia um som. Seus olhos não se desprendiam da boca do branco. Entrou de tudo na história do branco. Príncipe, madrasta, lobo, sapo, dragão, anão, vovozinha, bruxa, caçadores. Várias vezes o branco sugeriu que a história tinha terminado. E viveram felizes para sempre. Mas o Tocão não dizia nada. E o branco, apavorado, emendava outra história. Enquanto isso, em outro castelo, longe dali, o branco cantou todas as histórias de fada que conhecia e inventou mais algumas. Quando não sabia mais o que inventar, começou a contar filmes, romances, tudo que pudesse lembrar. O dia raiou e o Tocão continuava olhando para a boca do branco. O branco espremia a própria cabeça, metaforicamente, para se lembrar de mais histórias. Já esgotara todos os enredos possíveis. Recorrer à Bíblia, às Mil e Uma Noites, a Dom Quixote, a Homero, a Janete Claire. Começou a recontar histórias, variando alguns detalhes para o Tocão não desconfiar. Na nova versão, a vovozinha comia o lobo. Misturou histórias. Sherazade e o Negrinho do Pastoreio, conta Darth Vader. Pinóquio, Rei Arthur e Capitão Nemo encontraram os 3 mosqueteiros nas estepes e prepararam uma emboscada para o mensageiro do czar. Os dias passavam e o Tocão não desgrudava os olhos da boca do branco. O branco não tinha mais voz. Decidiu contar histórias de pouca ação, mas com muito conteúdo psicológico, para ver se o Tocão se chateava e dizia: chega! E o Tocão nem piscava. Finalmente o branco se atirou contra as grades e gritou, ou sussurrou, pois não tinha mais voz, que não aguentava mais, que o tirassem dali, que confessaria tudo. O delegado veio, abriu a porta da cela para o branco sair e fez o sinal de positivo para o Tocão, que era surdo e mudo e nunca na vida matara uma mosca. Teve gente na roda que pensou seriamente em esmagar a cabeça do branco. Então fica aqui a sugestão de Comédias da Vida Privada, 100 Crônicas Escolhidas, de Luiz Fernando Veríssimo, LIPM Editora. Boa leitura.